Quando o abuso ou a violência acontece, uma pergunta quase sempre é feita: o que ela fez para merecer? O podcast Unifip hoje fala sobre violência contra a mulher. Tá começando mais um episódio do podcast Unifip, o nosso espaço de comunicação, interação e informação. E hoje nós trazemos exatamente a violência contra a mulher como pauta da nossa conversa. E para isso eu recebo aqui na nossa bancada a Aline Oliveira, ela que é supervisora de extensão do curso de Direito. Tudo bem, Aline? Olá, tudo bem, Mivan? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Também está aqui com a gente Jéssica Alexandre, ela é secretária executiva da Mulher e da Diversidade Humana aqui em Patos. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Mirvan? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam, nos assistem. Enfim, dizer da alegria de estarmos aqui conversando desse bate-papo sobre uma temática muito importante. Pois é, a gente agradece, né, pela contribuição que vocês vêm dar nesse momento. E a gente está num período que antecede o carnaval, né? As pessoas têm o carnaval como uma festa de muita liberdade, digamos assim, e é exatamente nesse cenário que se encaixam campanhas como o Não é Não, né? Por que esse momento do ano, nesse momento festivo, Jéssica, exige tanta atenção no cuidado com a mulher? Então, Mirvan, essas campanhas educativas, elas são necessárias justamente em virtude dos grandes abusos, né, e de violência que acontecia em tempos anteriores. E observando isso, surge a necessidade dessas campanhas de conscientização. Veja só, em meio à sociedade, né, todo mundo adulto, ainda assim existe a necessidade de se criar campanhas de conscientização para dizer, que principalmente quem são as vítimas? As mulheres. Então, se vê a necessidade de criar essa campanha para dizer, o corpo da mulher não é qualquer coisa que você pode fazer o que você quiser, de forma alguma, não é não. Então, se ela diz não, a partir dali, já então é considerado uma violência. Vocês acham que essas campanhas, Aline, elas têm conseguido mudar a cabeça dos homens, a cabeça de quem comete esses abusos? É uma pergunta até um pouco complexa de se analisar, porque, assim, hoje, atualmente, a gente está numa onda ainda de conservadorismo que está atingindo o público mais jovem. Então, até o momento que as mulheres conseguiram galgar espaço, seja no viés trabalhista, seja no viés econômico, enfim, ainda surgem entre os homens dificuldade de aceitar essas questões, de aceitar que uma mulher está ali naquele cargo, que ele recebe ordens daquela mulher. Então, muitas vezes, eles acabam confundindo essas questões e desrespeitando. Mas hoje, tendo em vista, ou considerando pelo menos o aspecto do século passado, temos um avanço bem considerável, principalmente depois da formulação da Lei Maria da Penha, né? Jéssica, nesse período carnavalesco, né? E acho que a gente pode até ampliar esse cenário. Quais são os tipos de situação que chegam à secretaria ou chegam ao CRAM, que é o Serviço de Referência de Atendimento à Mulher? Isso. Antes de tudo, só para explicar, né, o que é o CRAM, é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, órgão esse interligado à Secretaria da Mulher e justamente atende mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Nessas situações, nesses momentos, períodos festivos, o que é que acontece? Porque a Secretaria da Mulher ela é muito mais abrangente. Então, ainda existem os casos de importunação, que antes e ainda hoje existe essa confusão entre importunação e assédio. E qual é a diferenciação? O assédio, para que o assédio sexual aconteça, é necessário que exista uma relação de hierarquia entre o agressor e a vítima. No caso da importunação sexual, não. Qualquer pessoa pode ser um agressor de importunação sexual. Geralmente, quais são os casos que se acontece? Por exemplo, a mulher está lá em transporte público, que é o que a gente muito escuta, e aí diz, a mulher ela foi vítima de um assédio sexual. Não, ela foi vítima de um crime de importunação. É crime do mesmo jeito. O que é que difere também? Além dessa questão da hierarquia,
a pena, né? Porque a pena do crime de assédio sexual é de 1 a 2 anos. Já o crime de importunação sexual é de 1 a 5 anos. Então, existe essa diferenciação, né? E nessas situações, né, que o CRAM existe, como é que a gente faz? Nós buscamos estar ainda mais perto da população. Então, agora vai vir dia 7 e 8 de fevereiro. Agora, nesse próximo final de semana, vai ser a prévia de carnaval aqui no município de Patos. E a gente já trabalha com as campanhas de conscientização. Nós vamos ter lá um container, né? Nós vamos estar com a equipe do CRAM lá à disposição, a equipe técnica, tanto no sábado como no domingo. Vamos estar no meio da multidão, fazendo o momento de conscientização para a população, que ela pode e deve estar ali aproveitando, curtindo da melhor forma, mas, claro, sempre com respeito. Existem algumas frases como porque a roupa, ela estava se insinuando por causa da roupa, ou ela deu liberdade por causa disso, né? Como é que esse tipo de discurso contribui para a violência, Aline? Contribui, infelizmente, para o que a gente chama também de machismo estrutural. Ou seja, o homem, ele se acha no direito de invadir o espaço pessoal daquela mulher. Ele não respeita o viés de resposta, tá? Então, a partir do momento que a mulher diz não, ele pode cometer o que a doutora Jéssica já falou anteriormente, ou uma importunação sexual, ou seja, dentro do período de carnaval, o que mais acontece é forçar beijo. Isso se trata de uma importunação, certo? Mas a partir do momento que vem com um viés mais de força física, aí entra o viés também do assédio. Qual seria a linha, talvez bem tênue aí entre ele paquerou e ele importunou? A paquera tem a ver com sim, tem a ver com o consentimento, ou seja, a reciprocidade. A mulher olha, concorda e diz, tudo certo, vamos lá, né? Mas quando ela permite, já entra no viés da paquera que eu falei anteriormente. Se ela disser não, importunação. Passou a mão onde não deve, passou do limite que foi colocado, importunação sexual. Dentro desse discurso, né, que a gente falou agora há pouco, de ela permitiu, ou ela estava vestida de tal forma, as pessoas, a sociedade muitas vezes, às vezes, começa a culpar a própria vítima, né? Como é que isso... Quais são as consequências que isso gera? Para a denúncia, para a responsabilidade também do agressor? A gente tem que entender que a mulher, ela nunca é a culpada. Ela sempre está ali na condição de vítima. Então, a partir do momento que a sociedade culpa a mulher por estar com uma roupa curta, ela está criminalizando aquela mulher por 2 vezes. Então, veja, se a mulher, naturalmente, ela já recebe aquele julgamento social, imagina quando ela vai chegar ali num órgão especializado para fazer uma denúncia, ela vai se sentir constrangida porque ela já se sentiu constrangida anteriormente. Então, ela recebe 2 julgamentos. O fato da mulher estar utilizando uma roupa da forma que ela entender, se sentir bem, isso não é um convite para que aquele abusador venha a fazer determinado tipo de violência. Não, de forma alguma. Então, é muito importante que nós, enquanto sociedade, cada vez mais nos conscientizemos que a mulher, ela não é a culpada, ela é a vítima. E a gente não pode inverter esses papéis, que muitas das vezes é justamente o que acontece. A mulher, ela não quer ser vítima de violência, ninguém quer apanhar, ninguém quer ter o seu corpo violado, muito pelo contrário. Então, é importante que nós, enquanto sociedade, cada vez mais realmente nos conscientizemos de que a mulher, ela não é a culpada, ela é sim a vítima. Você falou sobre julgamento social, e às vezes esse julgamento ele costuma acontecer antes da denúncia, né? São situações que impactam muito o emocional da mulher, né, Aline? Sim. Geralmente é o papel da revitimização. É o que a doutora Jéssica estava falando anteriormente. A mulher, ela se sente oprimida e fica com medo de buscar a autoridade para tentar coibir o que o agressor fez com ela. Às vezes, ela não consegue nem sequer identificar os tipos de violências existentes. Por quê? Porque muitas vezes existe um controle, uma manipulação, uma dependência emocional. E isso termina afetando em todo o contexto familiar, né? Porque muitas vezes elas não conseguem o apoio da própria família, né? Existe a própria dependência financeira e existem os filhos também nesse setor. Então, isso acontece dela não conseguir procurar por medo do que a sociedade vai dizer,
por medo do que a família também pode alegar, né? Ou seja, não apoiá-la no contexto de sair da casa ou então de pedir para o agressor se retirar da residência, porque um dado importante, 64,5% das mulheres, elas sofrem violência dentro do próprio contexto familiar, dentro do próprio grupo, dentro da própria casa, tá? Então, elas não conseguem, às vezes, esse apoio. Talvez, eu acho que esse medo de não ser acreditada, né? De às vezes, até externar a questão do assédio para a família e tal, e não receber esse apoio, talvez seja um dos motivos com que a gente tenha, talvez, um número de denúncias que talvez não traduzam a realidade, né, dos fatos. É a subnotificação, né, que nós chamamos. Um ponto muito importante que a doutora Aline mencionou agora é justamente a questão de que muitas das vezes a mulher ela está ali inserida naquele contexto familiar, né, e muitas das vezes ela nem sabe que ela está sendo vítima de violência. Às vezes a gente diz, mas no mundo como hoje é tanta informação, todo mundo tem acesso à rede social, a celular, tudo mais, mas nem todo mundo sabe que está passando por uma situação de violência. Veja só, nós temos 5 tipos de violência. A violência moral, violência sexual, violência patrimonial. Nós temos a violência psicológica, que é uma das principais, e a violência física, que é o estopim de tudo. Então, assim, muitas das vezes, quando a gente está nessas campanhas de conscientização, porque o que é que a gente busca? A gente busca ir, de fato, até a população, levar essas informações, falar sobre a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha é belíssima. Quando a gente para ver, para dar uma leitura assim por cima, não precisa ser um operador do direito para entender a Lei Maria da Penha. Ela é muito didática, né? Então, qualquer pessoa que consegue ler, ela consegue entender ali a Lei Maria da Penha. Então, quando a gente está indo, por exemplo, para populações em situação de vulnerabilidade, quando a gente está indo à zona rural, que a gente começa a falar sobre os tipos de violência e as mulheres começam a escutar, ela, oxente, eu passo por isso. Não, mas... Ou então chega a determinada situação, não, mas ele só me bateu. Ou então ele não me bateu. Ele fez isso, ele fez tal coisa, mas ele não chegou a me bater. Pensa que ainda a violência física é só aquele que deixa o roxo, é só aquele que bate. Então, muitas das vezes, é muito isso, a falta de informação que a própria população tem. Existe um trabalho da secretaria, você falou sobre visitas em zona rural, existe um trabalho sendo feito para isso? Sim, a gente busca, durante todo o ano, a gente vai, né, fazendo essas campanhas de conscientização, apresentando a Lei Maria da Penha, falando sobre os tipos de violência, e a gente vai nas associações, a gente vai nessas associações de bairro, nós vamos às igrejas católicas, evangélicas, nós estamos em terreiro, a gente busca realmente ir, de fato, até a população levar essas informações. Então, durante todo o ano, nós fazemos essas campanhas de conscientização, mas existem períodos, né, do ano que eles são ainda muito mais efetivos. Mês de março, mês de agosto lilás, nós temos o mês de novembro, enfim, que é os 16 dias de ativismo, quando inicia, que hoje são os 21 dias de ativismo, né, que inicia no dia 20 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro. Então, nós buscamos intensificar cada vez mais essas campanhas, porque quanto mais a gente fala, as pessoas dizem, mas essa temática já está ultrapassada, todo mundo já sabe, ninguém aguenta mais falar em violência contra a mulher. Mas quanto mais a gente fala, mais necessário é. Porque se não fosse necessário, não precisaria existir todo um trabalho especializado, voltado para tudo isso. E quanto mais a gente fala, mais acontece. Porque quanto mais a gente conversa, mais a gente vê as notícias, a gente vê mais manchetes, a gente vê mais matérias. Se a gente pegar o celular aqui agora e colocar violência contra a mulher, vai ser uma notícia, eu acredito, que de 5 minutos atrás. Isso atualizado. Isso em todo o Brasil. Isso não, quiçá, em todo o mundo, porque a violência contra a mulher ela não é somente uma realidade aqui do nosso país, ela é uma realidade mundial. Claro que tem países que essa violência ela pesa ainda mais. E o Brasil é um dos países mais violentos que se existe em relação à violência contra a mulher. Mas se a gente pegar aqui o celular e atualizar, vai ter uma notícia aqui recente de um caso de violência. E esses casos, que é importante quando Jéssica fala que visita igrejas, visita a zona rural e tal, a gente talvez atinja um público até certa classe, como é que eu posso falar? Vulnerabilidade. Social, isso. Social, pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas casos de violência contra a mulher existem independente da classe social, independente da profissão, independente da instrução, né, do grau de escolaridade.
E a gente vê isso também frequentemente. Aline, você acha que, por mais que a gente tenha falado sobre subnotificação, mas você acha que hoje as mulheres elas estão mais encorajadas Sim. diante de tantos casos que a gente vê? Sim. Principalmente, apesar do viés da subnotificação, elas ainda buscam ajuda, tá? Essa ajuda, como a doutora Jéssica já falou, é através da própria campanha de conscientização que existe. Não importa a época do ano que seja, é sempre importante a gente voltar para a mesma temática, porque 2024, o ano de 2024 e o ano de 2025 também foram os anos que mais tiveram violações, né? Violação, seja essa sexual, seja morte, inclusive, de mulheres que vieram dos seus companheiros, tá? Mortes essas grotescas de mulheres que foram agredidas dentro de um elevador pelo seu namorado de ano. Uma mulher que foi arrastada, tá? Pelo carro do seu companheiro ou ex-companheiro, nesse caso, ex-namorado, durante um bom tempo, né? Teve suas pernas amputadas em razão disso. Então, são violências que acontecem diariamente e afetam em todos os seus contextos, tá? E importante também ressaltar que a violência ela não começa no físico, tá? Dados demonstram que a violência ela começa pelo psicológico, pelo controle. Ou seja, proibir de visitar o seu familiar, proibir que você saia com as suas amigas, pegar o seu celular e controlar o que você está postando na rede social, como você está interagindo nessa rede social. Então, é preocupante que muitas vezes a mulher não percebe isso. Como a doutora Jéssica também já tinha mencionado anteriormente, as mulheres, às vezes, elas pensam que é somente no estopim, na violência física, tá? E elas, às vezes, também são forçadas dentro do seu próprio relacionamento a achar normal que o seu parceiro queira fazer um ato, uma relação sexual, e eles fiquem manipulando ou coagindo ela para dizer sim, para concordar. Então, muitas vezes elas não querem, elas não percebem que foram frutos, ou foram vítimas, aliás, de uma violência sexual dentro do próprio relacionamento. Isso acontece no namoro, isso acontece no casamento, tá? Na geração, pelo menos, anterior, a nossa avó, a nossa mãe, ela não percebia, elas eram vítimas disso. Tá? Hoje em dia, as mulheres já têm mais noção, elas conseguem mais identificar, porém, ainda existe esse déficit, ainda perdura esse déficit. E não somente isso, a patrimonial é uma das que afetam, principalmente as mulheres em vulnerabilidade. Elas dependem do seu companheiro de todos os aspectos inimagináveis. O companheiro, ele trabalha e ela fica como dona de casa, cuidando dos seus filhos, e ela não percebe, não consegue entender que ele está restringindo todos os seus aspectos. O aspecto da vida social dela, ela fica minorizada também no contexto profissional, então ela não consegue acessar direitos básicos. Eu estava dando... Quando a Aline estava falando ali, eu estava pesquisando algumas coisas aqui, porque eu vi recentemente, acredito que essa semana, uma reportagem no Jornal Nacional que falava sobre a quantidade de medidas protetivas que passaram a ser expedidas, mas também o aumento também da violação dessas medidas, né? Dos homens batendo de frente com que a justiça determina. A que é que vocês consideram esse comportamento? Vou botar aqui entre aspas porque não... Posso? Impunidade. Infelizmente, tem o viés da impunidade e a gente sabe muito bem disso, que às vezes as medidas elas não são suficientes para coibir aquela ação. Quer dizer que deve ser retirada? Jamais, tá entendendo? Porque ela existindo, mesmo assim acontece, imagine se ela não existisse. A problemática central é que, infelizmente, existem falhas nessa medida, na aplicação dela, da forma que também que ela é recepcionada, tá? Algumas mulheres, elas conseguem ser recepcionadas de maneira extremamente coerente na Secretaria da Mulher, mas não é sempre dentro da delegacia da mulher que ela vai ser recepcionada de forma adequada. No tocante às medidas protetivas, como a doutora Aline falou, eu acho que elas são extremamente necessárias e importantes. Né? Porque, veja só, aqui na Paraíba nós temos, por exemplo, o programa da Patrulha Maria da Penha, que está chegando aqui no município de Patos, muito em breve, está para ser instalado. É um programa que ele é estadual, né, em parceria da Secretaria de Segurança do Estado, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria da Mulher e Diversidade Humana a nível estadual. Então, o programa da Patrulha Maria da Penha vem justamente para efetivar essas medidas protetivas. E como funciona?
Para que a mulher ela seja atendida pelo programa, ela obrigatoriamente ela precisa ter a medida protetiva, porque não tem como ter esse monitoramento se não houver uma denúncia, se não houver um requisito básico, né? Precisa se ter aquele controle, precisa se ter um número. Quando a gente fala de número aqui, é justamente de prevenção, para que essa mulher saia justamente da estatística de um feminicídio. Aqui no município de Patos, todas as assistidas que são do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, nenhuma foi vítima de feminicídio. Então, assim, nós falamos dessa informação com muita felicidade, porque todas as nossas assistidas que conseguiram romper o ciclo de violência, elas não foram vítimas de feminicídio. Por isso a importância da denúncia, por isso a importância da medida protetiva. Isso quer dizer que com uma medida protetiva, o feminicídio ele vai deixar de acontecer? Não, porque quando um homem está destinado a matar uma mulher, ele vai matar, independentemente dele ser punido ou não. E tem mais, recentemente teve até julgamentos agora eu não me recordo qual foi o estado, que o agressor, né, a pessoa, ele simplesmente olhou para o juiz e disse: eu vou matar a irmã dela ainda. Ainda foi pouco, eu vou matar a irmã dela. Ele matou a ex-companheira, que ele não aceitava o fim do relacionamento, e ele foi condenado a mais de 29 anos de prisão, e ele olhou para o juiz e disse: tudo bem, eu ainda vou matar a irmã dela. Então, a medida protetiva, ela é importante, ela é necessária, mas isso quer dizer, como eu falei anteriormente, que vai evitar um crime de feminicídio? Não, mas ele vai, sim, com certeza ajudar. E a gente sempre estimula para que a mulher incentive que ela peça, sim, a sua medida protetiva, que é muito importante. Você tem como mensurar para a gente, ou pelo menos fazer uma estimativa, quantas mulheres são assistidas pelo CRAM aqui em Patos? Então, é porque a demanda é muito livre, né? Demanda de livre é muito espontâneo. A mulher ela vai de livre e espontânea vontade, a gente também não força para que ela seja atendida, mas, por exemplo, no ano passado nós tivemos em torno de uns 250 atendimentos, por aí, em média disso, de 250 a 300 atendimentos. Jéssica, ainda é muito pouco? É muito pouco. É muito pouco, porque, por exemplo, nós temos em média, por mês, mulheres atendidas pelo CRAM, em torno de mais ou menos 30 a 40 mulheres. E a gente diz, não, isso tem muito mais. A gente sabe que tem muito mais, mas, por exemplo, em comparação a anos passados, né, dos números de atendimentos que o CRAM tinha, é muito inferior. Então, a gente sabe que a gente está fazendo o trabalho certo, porque esse número vem crescendo, a gente fica feliz, doutora Aline, que os números de violência venham crescendo? Não, mas a gente sabe que as mulheres elas estão procurando ajuda, a gente sabe que elas conhecem que ali no município, que naquele município existe um órgão de proteção para atendê-la, porque é importante frisar ainda que nós trabalhamos em uma rede, Mivan. Não é somente a Secretaria da Mulher, não é somente o CRAM, de forma isolada, é uma rede, é a Secretaria da Mulher, juntamente com a DEAN, juntamente com a Polícia Militar, que hoje nós não temos ainda a patrulha, então o serviço de acompanhamento e de parceria com a Polícia Militar ela é muito importante. É um trabalho de rede com a própria Secretaria de Desenvolvimento Humano, com a Secretaria de Saúde, então realmente é essa rede que está ali estruturada para atender essa mulher em situação de violência doméstica e familiar. É como a Jéssica falou, a gente não é uma questão de ficar feliz pela questão do aumento da violência, mas pelas notificações que aumentaram, né? Porque significa que as mulheres elas estão realmente mais empoderadas, encorajadas, conscientes, né? Querendo ali se libertar desse cárcere em que vivem. Ô Aline, se você pudesse corrigir pra gente uma frase assim da sociedade, uma frase machista, uma frase misógina, que frase você corrigiria? Consegui numerar várias aqui na minha cabeça. Mas a principal é, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete sim, tá? Por quê? Porque você ali está impedindo que isso ocasione um feminicídio. Ou seja, aquela violência, aquela agressão não afeta somente a mulher, mas afeta a sociedade. A sociedade tem o dever de contribuir para diminuir essa questão e denunciar, né? Não à toa que existe o DISC 180 sobre essas questões. E só esse jargão aqui, a doutora Aline mencionou aqui, a gente até fala, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete a colher, se mete o faqueiro todinho, né? Porque, de fato, é justamente se evita um feminicídio, é a situação de você conseguir ali ajudar a salvar a vida de uma pessoa, porque, veja só,
Quando a gente fala, não é para denunciar sim, se mete o faqueiro todo, ninguém tá dizendo que é para você ir na frente ali e entrar naquela briga, não, porque você tá colocando ali até a sua integridade física em risco também, mas liga, hoje a gente tem o 180, a gente tem canais de denúncia anônima, a própria polícia militar liga para um 190, isso é importante, isso vai ajudar a salvar uma vítima, isso vai ajudar a salvar de fato ali a vida de uma mãe, de uma filha, de uma irmã, enfim, a vida de uma mulher. E muitas vezes, quando salva a vida da mulher, geralmente salva também a vida dos filhos que estão ali naquele contexto, que também sofrem com essa realidade, né? Com certeza. O que a gente tem que entender é que nunca é somente a mulher. Ali é uma filha, ali é uma irmã, ali é uma mãe, né? Porque quantas vítimas de feminicídio que se deixa os filhos. Então, às vezes, até recentemente passou um caso de que um filho, né? O companheiro matou a sua ex-companheira, não aceitava o fim do relacionamento, e o filho disse, eu só vou sossegar quando eu matar o meu pai. Então, assim, você acaba com a vida de uma mulher... Violência em cadeia, né? É um ciclo de violência que acaba com a vida de uma mulher que era mãe, que vai acabar com a vida de um filho. E, enfim, fica aquele ciclo que não se acaba e, enfim, só termina, de fato, em tragédia, uma tragédia muito grande. Aline, aqui no curso de Direito, como é que essa temática é abordada, como é que é tratada? Bem, temos tanto ela abordada em direito penal, tá, com as professoras responsáveis pela disciplina, mas também no contexto da extensão. Tanto que a linha temática do primeiro período é violência contra a mulher, tá? A supervisora responsável é Olivia Mendes, e ela sempre faz trabalhos em comunidade, através de palestras em escolas, tá, em outros ambientes também, com a Secretaria da Mulher e com a Comissão de Direito da Mulher, com a doutora Samara. Também é tratado dentro dos direitos humanos, essa preocupação, e entre outras questões, porque o ciclo 1 da extensão, ela é grupos e sujeitos em vulnerabilidade. Então, abarca a violência contra a mulher de uma forma mais abrangente possível. É isso. A gente está chegando ao final aqui do nosso podcast Unifip. Teria muito mais coisa para conversar, mas a gente tem um tempo. Eu queria que vocês deixassem aí, cada um de vocês, uma mensagem para a sociedade, para que a gente possa, de fato, desmontar essa máquina de violência que a gente vê aí assolando a sociedade. Posso? Fica à vontade. Pronto. Existe uma ativista americana que eu gosto bastante dela, que é Maya Angelou. E ela fala que a partir do momento que uma mulher se levanta, todas as demais seguem em conjunto. Ou seja, essa conscientização coletiva abrange de uma maneira que coíbe, né, pelo menos minoriza esse contexto de violência existente. Porque, querendo ou não, aquele homem que comete o crime vem de uma mulher, vem de uma criação, e como eu já tinha falado anteriormente, o machismo estrutural que abrange a sociedade ainda está muito latente. E a onda que está vindo de conservadorismo existente é preocupante, tá? Discursos de ódio que são colocados em rede social, discurso de ódio que é o chamado Red Pill, né, os Red Pill, eles falam e minorizam a mulher como se fosse um objeto, como se não merecesse um tratamento adequado. Eles estratificam, né, as mulheres como aquelas que podem ter um relacionamento, aquelas que não se devem ter um relacionamento. E isso vem de quê? De uma educação. Precisa ter a educação ali. E essa educação precisa ter o cuidado até como esses jovens estão lidando na rede social. Que já é outra preocupação que a gente pode trazer para cá também, em outra temática. Trago como dica. É verdade, mas o que a gente fala, né, enquanto profissional, enquanto a gente que trabalha todos os dias com mulheres em situação de violência, é que você, mulher, denuncie. Saiba que você não está sozinha, saiba que no seu município existe uma rede de apoio, tem um número à disposição, principalmente o 180, ligue para o 180, porque quando uma mulher fala, todas as outras escutam, uma mulher fortalece a outra, então é importante, denuncie, não fique calada, ajude a salvar uma vítima, ajude a salvar uma vida, inclusive, porque esse é um papel enquanto sociedade, esse é um papel social, doutora Aline, Mirvan, que nós temos a obrigação, né, de trabalhar para melhorar
para nossas futuras gerações, para as nossas filhas, para as nossas netas, bisnetas, enfim. Talvez nós, enquanto sociedade, hoje, nós não consigamos ver tantos resultados, Mivan, mas as futuras gerações, elas terão esse acesso. E nós trabalhamos justamente para que isso mude. E dentro aqui da nossa realidade, dentro do município de Patos, eu costumo dizer que mesmo que nós não consigamos mudar a realidade do país, mas se nós mudarmos a realidade das nossas meninas e das nossas mulheres patoenses, certamente o nosso objetivo ele terá sido alcançado. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Aline, vou pegar só o sobrenome, Aline Oliveira, ela que é supervisora de extensão do curso de Direito aqui do Unifip, e também Jéssica Alexandre, secretária executiva da Mulher e da Diversidade Humana aqui de Patos. Obrigado por vocês Muito obrigada. contribuírem com a gente nesse podcast de hoje. Muito obrigado para vocês também que nos acompanharam. Lembra que a gente tá cheio de conteúdo aí aqui no YouTube, também no Spotify. Acompanhe a gente no Instagram do Unifip, tem os nossos recortes lá, @Unifip Oficial. E aí o recado tá dado. Você mulher ou você que conhece alguém que está passando por uma situação de abuso, de violência, de assédio, 180 ou 190, vamos ajudar aí a diminuir ou pelo menos notificar esses casos de violência. Valeu por nos acompanhar, até a próxima. Fui!